Graça e paz, irmãos. Louvado, engrandecido e bendito é o nome do nosso Deus. Estamos mais uma vez iniciando a nossa aula de História da Igreja. Desta vez é a aula de número 11. Então vamos iniciar a aula de número 11. Deixa eu ver se tem alguém aqui no bate-papo. Ainda não tem ninguém no chat. Então vamos orar, vamos iniciar. Louvado, engrandecido e bendito é o teu nome, Pai. Toda honra, toda glória, louvor e adoração é dada a ti, Senhor. Obrigado, meu Deus Santo, vivo e poderoso, por mais esse momento que tu nos concede, Pai, de estarmos buscando a tua presença no estudo concernente, meu Pai eterno, as coisas relativas ao reino dos céus, Senhor. Pai amado, abençoa, usa-nos, Senhor, abençoa a boca de quem fala, os ouvidos de quem ouve, Pai, direciona-nos, ilumina a nossa mente, o nosso ser, Pai, para que possamos crescer e avançar nesse campo do conhecimento, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Deixa eu ver se aparece alguém aqui. Maravilha. Graças a Deus. Graça e paz, amados irmãos, uma vez mais. E vamos iniciando o nosso conteúdo. Maravilha. Amados irmãos, na última aula, na nossa aula de número 10, nós trabalhamos os aspectos referentes ao desenvolvimento da reforma protestante, na sua essência, na sua gênese, no seu desenvolvimento propriamente dito. Então nós vimos como se transcorreu a chamada reforma luterana. Posteriormente nós analisamos a reforma promovida por Zwinglio. Depois vimos a reforma calvinista, promovida por Calvino. Vimos posteriormente o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de reforma radical, no curso do desenvolvimento dos anabatistas. E posteriormente nós vimos o desenvolvimento da reforma anglicana, como se desenvolveu a reforma protestante na Inglaterra sob a liderança do rei inglês Henrique VIII. Então nós vimos esses aspectos. Posteriormente, nós vimos como a Igreja Católica reagiu ao desenvolvimento da reforma protestante, da reforma religiosa. E aí nós chamamos isso de contra-reforma ou reforma católica. Então a Igreja Católica, ela se movimentou, se dinamizou, pois estava perdendo campo no curso do desenvolvimento da reforma protestante. Graça e paz, irmã Kellen. Deus abençoe. Acho que dessa vez o chat está ativo. Graça e paz. Me dá aí um feedback se estão ouvindo bem aí. Se o som está de acordo, se a imagem está de acordo, para que a gente possa dar prosseguimento. Deixa eu ver. Estão assistindo. Maravilha, maravilha. Então vamos continuar, irmãos. Vamos avançar. Bom, e nós vimos após o desenvolvimento daquilo que chamamos de contra-reforma, nós vimos que se desenvolve o pietismo, ou melhor, o puritanismo. Então nós temos o desenvolvimento do puritanismo no seio da Igreja Anglicana, e a partir daí nós vimos o desenvolvimento desse processo que levou
a uma busca pela santidade e o desenvolvimento de uma vida com Deus. Os puritanos, eles promoveram bases para o desenvolvimento da igreja moderna. Maravilha, irmã Gisele, graça e paz. Então tá tudo ótimo, som ok, imagem ok? Então vamos avançando. E na aula de hoje, nossa aula de número 11, a gente vai começar a observar as consequências da reforma protestante e como a reforma se transcorreu em alguns países no cenário europeu. Então vamos dar sequência ao desenvolvimento do nosso conteúdo e vamos avançar. Graça e paz, Rabino. Eu que sou seu aluno, Rabino. Pastor João, graça e paz. Deus abençoe. Amados irmãos, após o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de puritanismo, foi o desenvolvimento de uma vida com Deus em sua essência, uma vida com testemunho, uma busca em que esses homens e mulheres na igreja anglicana começaram a destoar do ritualismo e daquelas práticas e buscaram uma vida essencial com Deus. Então, nós vimos o surgimento desse ideal do puritanismo. E a gente avança, ainda falando daquele território próximo à Inglaterra, da Escócia. Na Escócia foi importante para o avanço do protestantismo naquela região a figura de John Knox. Então, John Knox, ele promoveu o avanço do ideal protestante de cunho calvinista, e na Escócia nós temos o surgimento da chamada igreja presbiteriana. Então nós temos o desenvolvimento de uma igreja escocesa, e essa igreja escocesa, ela está separada do Estado. Graça e paz, irmã Lisânia. Graça e paz, irmã Dilma. O nosso povo está chegando aí. Irmã Juliana, graças a Deus. Irmã Márcia. Maravilha, o povo está chegando. Maravilha. E nós temos nesse desenvolvimento da igreja na Escócia, nós temos uma separação. A igreja, ela fica separada do poder terreno, do poder temporal. Então nós temos uma igreja que fica livre da tutela do Estado. Essa igreja, ela é governada por oficiais que são eleitos. Graça e paz, Madriel, graça e paz, irmãos. E nós temos essa igreja sendo fomentada nesse processo em que a comunidade dos santos, ela tem a liberdade para escolher a sua liderança. E essa igreja, ela é governada pelos presbíteros eleitos pela comunidade, e isso é o embrião daquilo que nós temos hoje como a igreja presbiteriana. Já na França, ocorreu um processo um tanto turbulento da implantação do protestantismo na França. Então, no momento pós-reforma protestante, nós temos uma França dividida. Então, parte dos franceses se mantém fiéis ao catolicismo, e isso muito incentivado pela monarquia francesa, que via na aliança com o papado o fortalecimento do poder real. E nós temos uma outra parcela da população francesa aderindo ao movimento de reforma protestante de cunho calvinista. Bom, e na França, os protestantes, eles são chamados de huguenotes. É um termo que significa confederados. Então, os huguenotes,
que estão estabelecidos, como eles são chamados na França, vão sofrer, né, esses crentes reformados franceses vão sofrer muito com a perseguição promovida pela própria coroa francesa. Bom, ocorre que tem um episódio que é marcante dentro desse processo. Então, a França, ela vive um período de turbulência religiosa, né? Então temos uma França polarizada entre católicos e protestantes, e ocorre que no ano de 1572 ocorre um episódio crítico. Esse episódio ficou conhecido como Noite de São Bartolomeu. Esse episódio ocorre no dia 24 de agosto, né, o dia do referido homem, né, Bartolomeu, São Bartolomeu na França. Então ocorre que nesse dia 24 de agosto de 1572, a própria monarquia francesa, na figura do rei Carlos IX, incentiva uma matança generalizada de huguenotes, ou seja, de protestantes franceses. Então, esses protestantes franceses são massacrados nessa noite de São Bartolomeu. Então, a cidade de Paris e seus arredores amanhece com muito sangue. Então, muitos protestantes franceses, mais uma vez reiterando, chamados huguenotes, eles são assassinados de forma fria, cruel, e isso ocorre na calada da noite. Então, não foi ofertado a esses huguenotes o direito de defesa. Então, eles são pegos desprevenidos e ocorre uma matança em que centenas, para não dizer milhares, de protestantes franceses, huguenotes, são assassinados. Então, na Escócia, como nós vimos, já foi algo mais simples, sem conflitos, vamos dizer assim, algo mais ameno. Porém, na França, nós tivemos problemas pontuais que levaram ao martírio, à morte de muitos protestantes no ano de 1572. Um outro país europeu que também teve uma forte influência da reforma protestante são os Países Baixos. Esses Países Baixos, é uma região que fica ao norte da Europa, e até 1581 essa área, essa região pertencia à Espanha. Então, a partir dessa data, 1581, eles se tornam independentes e eles são desmembrados a uma divisão em 3 territórios, em 3 países. Então, dessa divisão de 1581 surge a Bélgica e Luxemburgo. Esses 2 são de cunho religioso, de matriz teológica católica. E a Holanda, ela é protestante. Então, nós temos 3 países dessa divisão do território dos Países Baixos, que pertenciam à Espanha até 1581, e temos Bélgica e Luxemburgo, que são católicos, e a Holanda, ela adere ao desenvolvimento do movimento reformista. Então, nós temos a Holanda protestante. Então, se organiza a igreja reformada na Holanda, nesse momento. Graças a paz, irmã Amanda está sem som? Os irmãos estavam me ouvindo? Deixa eu conectar de novo aqui. Vê se melhorou aí. Vê se melhorou o som. Amados irmãos, me dá um feedback aí se o som tá ok. Que até então estava funcionando. Deixa eu olhar aqui. Paz, irmã Kátia. Irmãos, me dá um feedback aí do som.
Ah, tem som? Irmã Dilma, tem som? Maravilha, tem som. Dá uma olhadinha no seu equipamento, Amanda. De repente o som tá baixo aí. Ó, Gisele tá com som, todo mundo com som. Então dá uma olhadinha no seu equipamento, Amanda. De repente tá... Ah, maravilha. Então tá ótimo. Maravilha. Cristina com som. Tá te ouvindo perfeitamente. Graça e paz, irmão Ronaldo. Seja bem-vindo, irmão. Maravilha. Então vamos prosseguir, irmãos. E ocorre que nos Países Baixos, no século XVII, nós temos um processo, um problema no século XVII. Então, no início do século XVII, surge um teólogo, chamado Jacobus Arminius, ou irmã Cristina, graça e paz, Deus abençoe a todos. Jacobus Arminius, ou Armínio, como nós conhecemos aqui no nosso transliterado, a língua portuguesa, ele traz uma nova forma de interpretar alguns pontos teológicos. E foi necessário nessa igreja... Maravilha, Márcia, maravilha. Então, som ok. Então, foi necessário nessa igreja reformada na Holanda uma reunião dos principais teólogos, pastores, bispos, presbíteros, para analisar e dar um parecer acerca desse viés teológico. Então isso foi organizado no Sínodo, uma reunião chamada Sínodo de Dort. Então isso aconteceu nos idos de 1618 e 1619. Então vejam que é bem o início do século XVII. Então Armínio, ele traz pontos que vão confrontar a teologia calvinista. Então, irmãos, como o nosso conteúdo é história da igreja, eu não vou entrar nesse campo, no campo, por exemplo, de quem está certo, de quem está equivocado. Eu não vou entrar nesse campo. Eu vou apenas citar as duas vertentes que são latentes no início do século XVII, no que tange à teologia da Igreja Reformada. Então nós temos a ideia calvinista e a ideia arminiana. Então nós temos o arminianismo confrontando os principais aspectos do calvinismo. Bom, o arminianismo, ele prega o livre-arbítrio, a predestinação. Então Deus previu, mas não fixou nada nesse sentido. Deus apenas previu e defende a perda da salvação, o arminianismo. Já o calvinismo, ele defende a ideia da graça irresistível para todos. Então a graça é para todos os homens, toda a humanidade. Só que a graça, na visão calvinista, ela é eficiente apenas para aqueles que são eleitos. Então a graça é para todos, mas ela só funciona para quem é eleito no viés calvinista. A predestinação é um outro ponto do calvinismo, não vamos entrar em detalhes, nosso assunto não é esse, é a história da igreja. Ele nega o livre-arbítrio, o calvinismo, e defende a ideia de que Deus, ele vivifica aquele eleito para a salvação. Então Deus, de alguma forma, trabalha no indivíduo para que ele possa compreender e entender esse processo da salvação. Então o calvinismo tem 5 pontos, vamos colocá-los assim. Os irmãos já devem ter ouvido falar desses 5 pontos do calvinismo, que é depravação total, é o primeiro ponto. Então nós temos depois a eleição incondicional, temos uma expiação, porém ela é limitada, a graça irresistível e a
perseverança dos santos. Esses 5 pontos do calvinismo, eles são, de forma resumida, eles são colocados a partir de um acróstico baseado na língua inglesa. É TULIP. T-U-L-I-P. Não, então no que tange ao desenvolvimento da depravação total, aí é a letra T. No que tange ao desenvolvimento da eleição incondicional, então nós temos a letra U, né? Nesse caso é unconditional election. Então a língua inglesa nesse sentido é que dá essa sigla TULIP. Bom, eu vou citar para os irmãos como Armínio confrontou os 5 pontos, né, a TULIP do calvinismo. Vou apenas citar, irmãos, tá? Não vamos entrar em detalhes. Então, em relação à depravação total, Armínio defendeu o livre arbítrio, ou seja, o homem é capaz de procurar a salvação antes de Deus oferecer a sua maravilhosa graça fundamental. Então, esse é o primeiro ponto confrontado por Armínio em relação ao desenvolvimento dos 5 pontos do calvinismo. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. E Armínio confrontou com o seguinte ponto. Ele chamou isso de eleição condicional. Ou seja, o processo para salvar alguns é baseado apenas na presciência de Deus. Então, Deus é presciente e determina esse aspecto. Em relação à expiação, que no caso do calvinismo é limitada, no arminianismo a expiação ela é ilimitada. Ou seja, a morte de Cristo é suficiente e oferecida a todos, mesmo só que só faz efeito para aqueles que são crentes. Para aqueles que não reconhecem o senhorio do Senhor Jesus, ela não é eficiente. Outro ponto confrontado do calvinismo pelo arminianismo é a graça irresistível. Então Armínio, diz que a graça ela é resistível. Todos os homens podem resistir à graça salvadora de Deus, na ideia de Armínio. Em relação ao último ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos, nós temos Armínio colocando como ponto fundamental a perda da salvação. Então Deus concede ao homem uma graça que eles não precisam cair. Porém, a visão arminiana ensina que a salvação pode ser perdida. Então, esses são os pontos confrontados por Armínio em relação aos 5 aspectos do calvinismo, aquilo que nós chamamos de TULIP no acróstico em inglês. Bom, amados irmãos, vamos avançando no tempo. Nós precisamos trabalhar um aspecto que é muito interessante também nesse desenvolvimento do século XVII. Então lembrem-se, nós estamos trabalhando o século XVII, que é o período pós-reforma protestante no cenário europeu. Então nós estamos entre os anos 1601 e 1700. Então essa é a nossa janela de tempo que a gente chama de século XVII, ano 1601 a ano 1700. Um outro aspecto que se desenvolveu de forma muito interessante foi o pietismo. Então a gente pode colocar assim da seguinte forma, irmãos. Assim como o puritanismo foi para o anglicanismo, o pietismo procedeu-se também da mesma forma para o luteranismo. Bom, o que nós temos?
Nós temos um processo no cenário europeu que foi muito catastrófico. Ocorreu entre 1618 e 1648, ocorreu um conflito de proporções internacionais na Europa. Esse conflito é chamado de Guerra dos 30 Anos, 1618-1648. Nesse sentido, a Guerra dos 30 Anos envolveu dois aspectos básicos: princípios políticos e princípios religiosos. Graça e paz, irmão Armando. Maravilha, Deus abençoe. Então, nós temos dois princípios que promoveram a deflagração da Guerra dos 30 Anos. Então, as questões políticas estavam bem acirradas no cenário europeu, as questões territoriais, os irmãos, eu citei anteriormente, que os Países Baixos se rebelaram contra a Espanha em 1581. Então, essas questões que tangem a domínio territorial e poder real estavam bem latentes na Europa no século XVII. E as questões religiosas, as disputas entre católicos e protestantes, fomentaram ainda mais o transcurso dos atritos que geraram a Guerra dos 30 Anos. Então, no período pós-Guerra dos 30 Anos, que no que tange ao desenvolvimento da nossa questão religiosa, colocou em atrito, colocou em conflito católicos e protestantes, nós temos o final do conflito, 1648, graças a paz, irmão Robson, seja bem-vindo, amado. Em 1648 chega ao fim a Guerra dos 30 Anos. O que se sucedeu após esse conflito? Nessa agora segunda metade do século XVII. Então nós temos um cristianismo muito intelectualizado. Então nós temos as correntes teológicas, nós temos uma proliferação do desenvolvimento das universidades protestantes. Então o viés teológico ganha muita força. Então os homens, os bispos, presbíteros, pastores, eles têm uma mensagem muito racionalista e tudo isso tomou conta do desenvolvimento do cristianismo e a vida se tornou vazia. Então, o intelectualismo, o racionalismo, toma conta o seio das igrejas, nesse caso do pietismo especial nas igrejas luteranas. Então nós estamos falando daquilo que viria a ser a Alemanha. Então o pietismo, ele começa confrontando essa vida sem essência no cristianismo, essa vida sem testemunho no cristianismo. O pietismo, ele visa o desenvolvimento de uma vida com Deus. É a chamada, vamos chamar assim, teologia do coração. Então, contra o racionalismo, contra o intelectualismo, contra o humanismo, surge esse grupo de irmãos no seio da Igreja Luterana, buscando testemunho de fé, buscando retornar ao princípio da Igreja. Então, vamos chamar assim, o pai desse movimento, pai entre aspas, o pai desse movimento é Philipp Spinner. Então, esse pastor Spinner, ele é um homem do século XVII e ele é o principal nome desse pietismo. Então, ele que traz à tona o desenvolvimento dessa vida com Deus, dessa vida piedosa, dessa vida que busca
as raízes do verdadeiro cristianismo. Então, essa teologia do coração do pietismo, eles promovem um maior uso público das Escrituras e também privado. Ou seja, a palavra do Senhor volta a ser o centro do culto. Então nós temos o desenvolvimento de uma busca não apenas pela letra, não apenas pelo intelectualismo, mas vida prática, vida com Deus. Eles buscam o espírito da palavra, tanto de forma pública, coletiva, congregacional, mas também individual, na vida privada. Então nós temos uma dedicação desses homens que não eram clérigos com formação teológica, mas eram pessoas comuns, que buscavam apenas os fundamentos da fé, que buscavam apenas seguir as orientações do Senhor. Então eles buscavam uma vida em que a fé fosse propriamente viva, dando frutos práticos para um testemunho fiel da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo no seio das Assembleias Luteranas. Então, a prédica, ou seja, a exposição da palavra, das Escrituras, não visava alcançar as emoções, não visava promover o desenvolvimento de um conhecimento teórico, mas a palavra visava a plena edificação dos santos. Então, a exposição da palavra visava edificar a igreja. Graça e paz, irmão Walter, decano, grande decano Walter. Seja bem-vindo, meu nobre. E, amados irmãos, os pietistas, sintetizando, eles eram contrários à libertinagem, uma vida de prazeres, uma vida de bebedeiras, uma vida de coisas obscuras. Eles eram contrários ao jogo e eles eram contrários à imoralidade. Tem um outro nome também importante dentro desse pietismo, que foi August Frank. Esse homem também é um homem do século XVII. Então ele vive na Alemanha. Ele é um dos adeptos dessa prática pietista e ele traz dois princípios interessantes que, de certa forma, eles caracterizam esse movimento pietista, eles sintetizam o que é o pietismo. O primeiro aspecto que o pastor Frank ele traz para a gente, que é bom para a gente analisar e arrazoar e pensar sobre isso, ele diz o seguinte: um grão de fé verdadeira, então não é uma fé falsa. Ele diz que vale mais do que um quintal de erudição histórica. Veja, irmãos, ele faz uma comparação com um grão em relação a um quintal. Então ele está aqui colocando o viés contrário a esse processo de intelectualização, de erudição, de uma teologia teórica. Não adianta os homens, naquele contexto, terem formação específica, formação técnica, ter a graduação, se tornarem mestres, se tornarem doutores, no que tange ao avanço dos estudos teológicos, se eles não tinham um grão de fé verdadeira. Então não adiantava a erudição histórica ser comparada a um quintal se faltava o grão de fé verdadeira. Então esse é o primeiro aspecto que o pastor Frank traz para a gente, esse nobre pietista do século XVII. O segundo aspecto que ele fala é: uma gota de caridade vale mais do que um oceano de ciência. Então veja que frase forte. Assim como a primeira citação do pastor Frank, ele traz nessa segunda citação também uma comparação
bem imensurável. Há um abismo abissal entre esses dois aspectos que ele compara. Ele diz que uma gota de caridade vale muito mais do que um oceano de ciência. Então ele está aqui trabalhando. Ô irmã Josina, seja bem-vinda. Ele está aqui trabalhando a ideia de que a vida pelo amor às outras vidas. A caridade, nesse caso, ele está querendo dizer que é o testemunho em relação ao amor para com o outro, para com o próximo. Então, se nós tivéssemos uma gotinha, né, no caso dos pietistas, pregando contra a erudição e o intelectualismo do século XVII na Alemanha, se tivéssemos uma gota de caridade, seria muito mais valioso do que a vastidão do oceano de conhecimento. Conhecimento sem prática é apenas ritualismo e religiosidade. Então, o tema central dos pietistas é a experiência do homem com Deus, a experiência do crente com o Senhor de sua vida. E o reconhecimento da condição de pecador, a pequenez e a busca num caminho para a salvação. Então, esses são os principais aspectos do pietismo que se desenvolveu no século XVII na Alemanha luterana. Então, a gente sempre é bom fazer essa comparação, irmãos. O puritanismo em relação ao anglicanismo, o pietismo em relação ao luteranismo. O puritanismo se desenvolveu na Inglaterra, o pietismo se desenvolveu na Alemanha. Então, esses são os principais aspectos que a gente pode comparar essas duas vertentes de vida cristã, né? O puritanismo e o pietismo. Vamos avançando no tempo, irmãos. A gente poderia ter traçado uma trajetória pelo conteúdo, conteudista, mas eu achei melhor a gente trabalhar na questão cronológica. Então vocês vão ver que os assuntos vão aparecendo de acordo com o tempo em que eles se desenvolvem e não em relação ao aspecto conteudista. Então a gente trabalhou o puritanismo, trabalhamos o pietismo, vimos o desenvolvimento do protestantismo na Escócia, na França e nos Países Baixos, no caso na Holanda. E agora a gente está no século XVII ainda, então daí eu achar melhor a gente trabalhar a questão linear, questão do tempo, questão da linha do tempo, cronológica. Então ainda estamos no século XVII, e nesse século XVII nós temos o avanço do protestantismo para o Novo Mundo, para a América. Então o que ocorre, amados irmãos? Principalmente na Inglaterra, ocorre o seguinte: houve o processo de conquista do Novo Mundo, o processo que os irmãos talvez não lembrem, mas quando vocês estudaram lá atrás, no 7º ano, na antiga 6ª série, ou no ensino médio, no 2º ano do ensino médio, os irmãos estudaram um processo chamado, no ensino fundamental, de grandes navegações, e no ensino médio, esse processo é chamado de expansão marítima e comercial europeia. É o mesmo processo, só que visto por óticas diferenciadas em virtude do desenvolvimento cognitivo do educando, né? No fundamental é uma linguagem, no ensino médio é uma outra linguagem. E nesse sentido, os irmãos devem lembrar, vamos chamar de grandes navegações, que espanhóis e portugueses, e Gisele, faz tempo? Faz tempo, né? Concordo que faz bastante tempo. Os irmãos devem lembrar que espanhóis e portugueses, eles avançaram nas navegações no Oceano Atlântico. O objetivo dessas navegações
era chegar naquilo que era chamado genericamente de Índias, onde hoje é Índia, Bangladesh, essa área do Sudeste Asiático. Então, o objetivo das grandes navegações era chegar ali, naquele ponto da Ásia. Então, esses europeus queriam chegar lá por causa dos produtos que lá existiam e que tinham uma grande entrada comercial na Europa. Produtos como cravo da Índia, noz moscada, pimenta do reino, seda, porcelana, gengibre, enfim, uma série de produtos que eram oriundos do Oriente e que faziam bastante sucesso na Europa. Então, mercadores queriam chegar nas chamadas Índias para poder enriquecer. Quem pegasse os produtos na fonte iria controlar a fonte e ter o monopólio, o controle exclusivo de tais produtos, podendo ditar as regras de preço do mercado. Então nós temos essa busca dos europeus pela expansão marítima, pelas grandes navegações, por chegar nas Índias. Espanhóis e portugueses, eles fizeram uma partilha do Novo Mundo. Chegaram na América, a Espanha chega na América em 1492 e Portugal chega oficialmente na América em 1500, naquilo que depois formou o nosso país, o Brasil. Bom, deixa eu ver aqui, o Walter, quase que os países europeus... mais ou menos isso, Walter, mais ou menos. Desse jeito aí. Só que hoje não é interessante a dominação política. Hoje é interessante a dominação comercial, a exploração econômica e mercadológica. Hoje não se invade, vamos dizer assim, com um exército, com tropa. Hoje se invade com as empresas, com o capitalismo de mercado. Mas é isso aí mesmo. Então ocorre o seguinte. Então nós temos Portugal e Espanha chegam a um acordo. Como eles chegaram primeiro, como eles chegam primeiro, eles fazem um acordo. E o nome desse acordo saiu em 1494, Tratado de Tordesilhas, que dividiu toda a América entre Espanha e Portugal. Os outros países ficaram de fora. Então, nesse sentido, a Inglaterra não aceita, não reconhece o Tratado de Tordesilhas. E os ingleses avançam na América do Norte e tomam posse de uma região no litoral leste, que dá origem aos Estados Unidos. Então a gente tem a Inglaterra chegando na América. Então a Inglaterra chega na América e nós temos a elaboração, a instituição de 13 colônias inglesas na América do Norte. Então essas 13 colônias inglesas são fundadas e ocorre que nós temos uma área em que a Inglaterra vai poder desfrutar no continente americano. E aí, essas 13 colônias, nesse início do século XVII, elas elas viriam a ser um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio para muitos crentes que são perseguidos na Inglaterra. Então nós temos a seguinte situação, amados irmãos. Nós temos a Inglaterra no século XVII, ainda com atritos religiosos. Esses atritos religiosos geraram um desgaste em relação no que tange ao desenvolvimento da sociedade inglesa e à convivência entre católicos e protestantes. Então, em virtude dessa questão, deixa eu só falar um momentinho aqui, irmãos, só um momento, é rápido.
Filho! Filho! Só um momentinho, irmãos. Pronto, irmãos, perdão. Houve um contratempo aqui, já solucionado. Então, irmãos, nós temos uma perseguição aos protestantes, aos anglicanos, na Inglaterra. E muitos deles começam a pensar em migrar para as 13 colônias inglesas na América do Norte. Então, em virtude da crise social na Inglaterra, em virtude da perseguição sistemática, o qual os protestantes sofrem no cenário inglês, então milhares de ingleses se estabelecem na região das 13 colônias como colonos na América do Norte. Em sua maioria, esses colonos são protestantes. Então nós temos, amados irmãos, o desenvolvimento de perseguições religiosas, nós temos problemas também econômicos, sociais. A Inglaterra está vivenciando um período de turbulência. Graça e paz, irmão Rui, seja bem-vindo. Então a Inglaterra está vivendo um período de turbulência, então milhares de pessoas se estabelecem como colonos na região das 13 colônias inglesas na América do Norte. Em sua esmagadora maioria, são protestantes fugindo da perseguição religiosa. Então, esse é um fato concreto na formação dos Estados Unidos. Então, o século XVII ele é marcante para o avanço desse protestantismo na América. Então, eles teriam na América liberdade religiosa, liberdade política, liberdade de pensamento. Então, ocorre, o marco inicial é o ano de 1620, 1621, quando os primeiros colonos eles saem do porto de Plymouth, eles chegam no porto de Plymouth, na região da Nova Inglaterra, no norte dos Estados Unidos, no norte das 13 colônias, e a bordo do Mayflower eles estabelecem a primeira colônia, chamada Nova Inglaterra, na região da América do Norte. Então esse processo, essa chegada desses primeiros colonos, desses primeiros imigrantes, isso é o embrião dos Estados Unidos. E esses colonos, eles que são protestantes, eles entendem esse processo como a Nova Jerusalém. Então nós temos o desenvolvimento de uma terra, na ideia desses colonos, uma nova terra, uma terra prometida, uma terra que, entre aspas, mana leite e mel, um lugar de liberdade para que eles possam expressar a sua religiosidade, para que eles possam cultuar ao Senhor de acordo com os parâmetros bíblicos. Então nós temos, nesse século XVII, o estabelecimento dos protestantes na América do Norte, naquilo que viria a ser os Estados Unidos da América.
E um dos principais aspectos desse início da colonização do que hoje são os Estados Unidos é que esses colonos protestantes, eles buscavam a liberdade, buscavam a autonomia, buscavam a liberdade de expressão também, de religiosidade. E os Estados Unidos, né, esse embrião, ele nasce com um viés de liberdade e de intelectualismo. Então, um dos primeiros aspectos da chegada desses colonos é a educação como prioridade. Então, esses colonos ingleses protestantes, eles trazem as ideias de Calvino e de Lutero, principalmente as ideias calvinistas. Essas ideias é que vão nortear boa parte dos colonos ingleses estabelecidos na América do Norte, e o interesse desses colonos era justamente uma rígida formação de ministros protestantes. Então, em virtude dessa questão, nós temos a fundação das primeiras universidades. Então, a primeira universidade, por exemplo, fundada na América do Norte por esses colonos protestantes, é a hoje uma das mais famosas do mundo, né? A Universidade de Harvard. Ela é fundada no ano de 1636, ou seja, ainda na primeira metade do século XVII. Então, isso mostra, graças a Paz e Ana Maria Helena, isso mostra como os colonos viam a educação, viam o desenvolvimento da formação de obreiros, da formação de ministros como prioridade, né? Então, essas universidades são fundadas no sentido de promover o desenvolvimento da palavra, né? Uma teologia, como eu disse aos irmãos, em sua maioria de forma calvinista, promovendo o avanço e o progresso da fé cristã na América do Norte com esses colonos. Um outro aspecto também ainda ligado ao século XVII, né, agora a gente sai um pouco dos Estados Unidos e agora a gente volta para a Europa. Então, outro aspecto importante nesse sentido, na Europa, no século XVII, na transição do século XVII para o século XVIII, nós temos um grande avivamento no cenário europeu. E esse primeiro avivamento que nós vamos trabalhar nessa transição do século XVII para o século XVIII, nós vamos chamá-lo de avivamento morávio. Bom, os irmãos vão entender por que desse nome, morávio. Bom, ocorre o seguinte, irmãos, Guerra dos 30 Anos, 1618, 1648. Muitos protestantes, em virtude da Guerra dos 30 Anos, tiveram que sair de suas regiões de origem. E esses crentes, chamados morávios, eles habitavam uma região que hoje é uma área que pertence à República Tcheca, uma área que era chamada de Morávia. Então, esses irmãos, eles são obrigados, em virtude da guerra, a sair dessa área. Então, eles saem da Morávia e vão buscar abrigo na Saxônia. E a Saxônia é uma área hoje pertencente à Alemanha. Então, esses protestantes saem da Morávia, migram para a Saxônia, migram para essa região na Alemanha. Eles são acolhidos por um protestante, né, um luterano alemão. Esse protestante alemão, ele é o Conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf. Então, gravem esse nome. É uma história muito interessante. E aí, amados irmãos, esse conde, ele era um nobre, Zinzendorf,
ele acolhe esses irmãos refugiados, esses irmãos morávios, e esses morávios também tinham junto deles outros refugiados de outras regiões. Então nós temos, habitando a região da Saxônia, habitando a região que pertencia ao conde Zinzendorf, então nós temos muitos irmãos com ideias teológicas diferentes. Então nós temos os morávios e temos outros grupos que também estavam junto com os morávios e migraram para essa região. E aí ocorre o seguinte, irmãos, muita gente com muitas visões de cristianismo, muitas linhas teológicas, e essas linhas teológicas, por vezes, conflitantes. Tudo isso gerou um clima hostil nas terras do conde Zinzendorf. Então, os morávios pensavam de uma forma, os outros refugiados protestantes pensavam de outra forma. Então, a colônia, vamos chamar assim, colônia morávia, que não é apenas de morávios, mas só para a gente ter uma nomenclatura para classificar essa colônia morávia, ela começa a ter um clima hostil. Aquilo que era para ser bom, aquilo que era para ser saudável, porque eram crentes em Cristo Jesus, aquilo que era para ser uma bênção, aquilo que era para ser salutar, aquilo que era para desenvolver vida, estava gerando atrito, divisão, contenda. Então o clima era hostil na colônia morávia. Alguns chegavam ao ponto, irmãos, de fundaram algumas comunidades, algumas igrejas nessa área da Saxônia, do conde Zinzendorf. Então tinha, por exemplo, a igreja morávia e próximo tinha uma outra igreja, uma igreja anglicana, por exemplo. E no domingo de manhã, horário de culto nas duas igrejas, o que ocorria muitas das vezes nessa colônia morávia? Saía um crente de um culto, ia para a porta do outro culto e ficava gritando, dizendo que aquilo era heresia, dizendo que aquilo que se pregava não era verdade, ia contra aquela questão teológica, então não havia nenhuma ética. E isso gerava atritos. Até que o conde Zinzendorf reuniu essa colônia morávia e promoveu a paz entre eles. Então eles fizeram acordos, então eles tiveram que fazer concessões, e o conde Zinzendorf, ele, para ratificar a unidade entre eles, e isso já avançamos por ano de 1720 em diante, ou seja, já estamos no século XVIII, e isso, para ratificar a aliança e os acordos, o conde Zinzendorf estabeleceu um relógio de oração interdenominacional. Então aqueles crentes se reuniam durante todas as horas do dia, eles tiravam períodos de oração, então tinha oração 24 horas na colônia dos morávios, e cada um ia lá e contribuía com o seu momento de oração, independente da vertente teológica que eles professavam. Então isso deu liga, isso deu unidade à colônia morávia. E aí, amados irmãos, é que Deus operou uma coisa maravilhosa. A partir desse processo, desse relógio de oração, eles começaram a se unir em um só culto. Eles começaram a se unir, começaram a pregar o amor, começaram a pregar uma vida de resiliência, começaram a pregar uma vida essencialmente com Deus, começaram a pregar um testemunho fiel, começaram a pregar que o amor deveria ser praticado. Então, a exposição da palavra e a oração deu unidade à colônia morávia. E assim, amados irmãos, ocorre um grande avivamento entre os morávios no século XVIII.
Então, esse avivamento promoveu uma série de desenvolvimentos espirituais, cura, a glossolalia, né, que é o falar em línguas. Então, aqueles crentes foram renovados, foram batizados no Espírito Santo. Deus operou na vida dessa colônia morávia e vejam, os morávios deixaram uma grande contribuição histórica. Eu disse que era interessante, viu, Walter? Eu disse que era legal essa história dos morávios. Os morávios, eles são, vamos chamar assim, os desbravadores. Os morávios são os precursores das missões modernas. Então, eles foram, no período moderno, no período pós-reforma protestante, os morávios foram os primeiros a pensar na expansão do reino dos céus, na expansão do reino de Deus. Veja que história maravilhosa. Então, esses morávios, eles começaram a preparar obreiros, começaram a preparar pastores, missionários, para poder pregar o Evangelho, para poder pregar Cristo. Então, daquela região da Saxônia, na Alemanha, da colônia Morávia, partiram para vários lugares do mundo, lugares ainda que não se pensava em alcançar, como, por exemplo, o Alasca, como, por exemplo, Groenlândia. Eles foram para a África, foram para a Austrália, foram para o Caribe, a região da América Central. E esses morávios, por exemplo, no Caribe, eles não eram permitidos entrar, porque o Caribe era uma área escravista. Então, eles não eram permitidos entrar na área do Caribe, visto que o Caribe era formado por grandes fazendas. E aí o que ocorre, irmãos? Nesse sentido, eles se vendiam como escravos. Eles se vendiam como escravos, irmãos. Então veja como Deus tocou e como Deus trabalhou e como Deus avivou esses morávios, ao ponto de, como diz o apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida por preciosa. Então os morávios levaram isso ao pé da letra, se vendendo como escravos para poderem fazer a obra missionária. Já que eles não podiam entrar no Caribe, como homens livres, eles se vendiam como escravos para poder alcançar os escravos negros que trabalhavam nas grandes fazendas de açúcar, de tabaco, na região do Caribe. Então veja o desprendimento desses homens, veja o desprendimento desse povo que foi verdadeiramente avivado. Então isso é avivamento, irmãos. O avivamento não se restringe a um barulho, a um estremecer. O avivamento não se restringe a falar em línguas, mas o avivamento é uma vida transformada. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Então os morávios, eles foram precursores nesse processo de missões internacionais e missões mundiais. Deixa eu ver, maravilha. Deus sempre tem os seus remanescentes, irmã Márcia. De fato. Deixa eu ver o Walter. Coloca de novo a bibliografia no final. Coloco sim, Walter. Colocar sobre essa questão do avivamento dos morávios. Depois eu coloco sim. Né? Então, Amanda, é isso mesmo. Os morávios se entregavam pelo reino. Foi um avivamento. Coisa linda na vida desse povo, desses homens e mulheres de Deus que partiram para abrir
o caminho para as missões modernas, né, os morávios. Foi maravilhoso esse processo. Um outro aspecto, também no século XVIII, né, que dessa prática também se promoveu um avivamento. Nesse caso foi na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Então nós temos no século XVIII o desenvolvimento do metodismo. Creio que os irmãos já ouviram falar desse aspecto, o metodismo. O metodismo ele surge com os irmãos Wesley, John e Charles Wesley. Então esses dois irmãos, eles são ingleses e eles foram estudar na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. E eles, nessa universidade, eles começaram a promover reuniões no seu quarto. Então eram reuniões de oração, de busca e de meditação na palavra. Então eles faziam ali a exposição da palavra do Senhor. E dessas reuniões surge o chamado Clube Santo. Então nós temos o Clube Santo surgindo na Universidade de Oxford, sob, né, a liderança dos irmãos Wesley, John e Charles Wesley. Então isso promovia o estímulo a uma vida comunitária, a uma vida santa, a uma vida de devoção. Deixa eu ver aqui o Rui. Pode-se dizer então que todo esse movimento foi provocado pela perseguição que provocou o êxodo daqueles primeiros cristãos? Sim, de fato. Deus moveu, Deus tirou os morávios da sua região original, da Morávia, na República Tcheca, moveu-os para a Saxônia, a região da Alemanha, e Deus promoveu um avivamento no meio deles. Eles começaram com conflitos, com hostilidade, mas o conde Zinzendorf, usado por Deus, conseguiu unificar, conseguiu unir aquele povo, o relógio de oração. Só para vocês terem ideia, o conde Zinzendorf é um grande compositor de hinos. Se eu não me engano, ele compôs mais de 500 hinos nesse aspecto do desenvolvimento do avivamento morávio. E nesse sentido, Deus promove o avivamento e dali, da Morávia, eles partem, não tendo a sua vida como preciosa, assim como diz o apóstolo Paulo, e partiram para a obra missionária para levar o nome do Senhor Jesus aos 4 cantos do mundo, o que nem se pensava nesse momento do século XVIII, os morávios fizeram. Os morávios saíram na frente nesse quesito. Então, tudo começou com a Guerra dos 30 Anos, que eles tiveram que sair da região. Então, veja como Deus tem o controle da história, como Deus move, irmão Rui? Deus é maravilhoso. Voltando aos metodistas. Então, os metodistas, amém. Então, os metodistas, eles promoviam um estudo sistemático da palavra do Senhor, da Bíblia, e eles faziam reuniões periódicas, horários específicos de oração e visitas a prisioneiros e internados e doentes. Então, isso eles faziam de forma regular. Então, período de oração, período de meditação na palavra, período de compartilhamento de experiências espirituais e período de visitações a presos e a doentes. Então, por causa dessa vida metódica, dessa vida regrada, eles foram chamados de metodistas, ok? Então, eles, tendo essa vida ordenada, eles tinham esse ímpeto em fazer a obra do Senhor, em desenvolver-se como homens de Deus. Então, tudo isso começa com os irmãos John e Charles Wesley. Um ponto importante em relação ao metodismo
é que ele é de orientação arminiana. Então, os irmãos Wesley, John e Charles tinham uma orientação teológica arminiana. É bom ressaltar isso. Amém? Como eu disse aos irmãos anteriormente, não vou entrar no mérito da questão de quem está certo e de quem está errado. Não cabe a mim falar disso. Quem sou eu para falar quem está certo e quem está errado? Eu só vou aqui expor o conteúdo aos irmãos. E aí ocorre o seguinte, John Wesley tem a sua vida transformada. Mesmo já sendo pastor, mesmo depois de já ter muito tempo do Clube Santo, né, do metodismo, vamos chamar assim, em 1735, John Wesley ele sai da Inglaterra e vai fazer uma visita, ou melhor dizendo, vai fazer uma obra missionária nos Estados Unidos. Então ele está indo pregar, está indo fazer missões nos Estados Unidos. Ele sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos em 1735, ou seja, primeira metade do século XVIII. E ele está no navio, um navio no Oceano Atlântico, e nesse mesmo navio nós temos um grupo de irmãos morávios, que os irmãos aí já sabem quem são os morávios. Então, nesse mesmo navio, nós temos um grupo de morávios indo também para os Estados Unidos, para se estabelecer e fazer a obra missionária. Ocorre que a viagem foi turbulenta e o navio foi assolado por uma grande tempestade. E o mar estava revolto e bravio. E o navio estava quase indo a pique. Ocorre que John Wesley estava em pânico. John Wesley estava desesperado. John Wesley, isso é um relato dele, irmãos. Ele relata isso. John Wesley relata que estava em crise, temendo a morte. Mas ele estava num lugar do navio e ouvia um som do porão do navio. E aí ele sai desse lugar que ele estava, do seu aposento, e desce até o porão do navio. Quando ele chega ao porão, ele encontra esse grupo de morávios. Estão todos unidos, abraçados, e estão cantando, estão louvando ao Senhor. John Wesley diz que olha para o semblante daqueles morávios e vê neles paz, serenidade, vigor e coragem diante da morte. Então esse é um relato de John Wesley. John Wesley questiona então a sua própria condição. Então vejam, John Wesley está em pânico, temendo a morte, e os morávios estão com um semblante sereno, em paz, cantando, louvando ao Senhor, abraçados. Então John Wesley, ele diz assim, na sua biografia, ele diz que fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Veja, irmãos, que coisa dinâmica. Ele vai para fazer uma obra missionária, ele vai para converter os índios, mas na verdade ele é quem se converteu. Ali ele questionou a sua posição como crente, vendo a atitude dos morávios diante da morte. Ele temendo e os morávios louvando ao Senhor. Então ele, depois dessa experiência, ele diz que teve a sua convicção da conversão. Ele volta, essa viagem missionária foi frustrada, né? Deus, eu creio que levou Wesley apenas para ele ter essa experiência, porque ele diz que a sua viagem missionária não deu frutos. Ele volta para a Inglaterra e John Wesley se alinha com os irmãos morávios. E ele diz que junto dos morávios ele teve um encontro real com Cristo. Então essa é a experiência
de conversão e de novidade de vida de John Wesley. Agora eu vou falar de um outro irmão do século XVIII que era também integrante do metodismo, integrante desse chamado Clube Santo, que é George Whitefield. Então, George Whitefield era integrante também desse Clube Santo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, ele era um amigo pessoal de John Wesley. Eles iniciam a obra juntos, mas Whitefield mantém um certo afastamento depois, que entende, que ele vê, né, John Wesley indo pelo lado por causa do arminianismo. Então eles não se tornam inimigos, mas cada um caminha para o seu lado. Então George Whitefield, ele era de uma teologia calvinista, diferente do que se pensava em relação aos irmãos Wesley, que eram arminianos. Então ocorre que, junto com John Wesley e Charles Wesley, Whitefield também começou no Clube Santo da Universidade de Oxford. E ocorre, irmãos, que Whitefield, ele foi um exímio pregador de multidões. Só que pregar para multidões, nesse contexto do século XVIII, não era algo ligado ao templo propriamente dito. Whitefield começa a pregar ao ar livre. Vejam como era a dinâmica. Até os anos 1700, aproximadamente, se um indivíduo quisesse ouvir um sermão, quisesse ouvir a palavra do Senhor, ele teria que se deslocar até uma igreja. Então, até os anos 1700 era mais ou menos assim. A partir do metodismo, a partir do Clube Santo dos irmãos Wesley, perdão, e de George Whitefield, então, a partir da experiência desses homens, nós temos as pregações ao ar livre. Então, eles são pioneiros em promover a exposição da palavra do Senhor nas ruas, nas vias, nos campos, em cima de cadeiras, em cima de caixotes, nas praças, em cima de uma pedra. Então, esses homens inauguram uma nova fase do protestantismo, que é o protestantismo alcançando multidões. E a partir das pregações de Whitefield, dos irmãos Wesley, nós temos a expansão da fé cristã. E um grande avivamento acontece na Inglaterra do século XVIII a partir da vida desses homens, os irmãos Wesley e George Whitefield. Whitefield, por exemplo, ele parte, certa feita, para pregar para um grupo de carvoeiros. Nós estamos falando de um momento em que a Inglaterra está passando pela Revolução Industrial. E o grande combustível dessa Revolução Industrial era o carvão mineral. Então, as minas de carvão, elas alimentavam as caldeiras das fábricas no século XVIII. E aqueles homens tinham uma vida que era o trabalho nas minas e o descanso em casa. E ocorre que Whitefield, movido por Deus, pelo Espírito Santo, ele se dirige até esses homens. Ele se dirige até uma carvoaria, numa área chamada
Kingswood e ele prega para mais de 200 carvoeiros. Então veja, imagine aqueles homens sujos, todos de fuligem preta, escura, eles brancos, mas eles são da etnia caucasiana, né, são brancos, mas cheios de fuligem da extração de carvão, todos malhados de preto, e George Whitefield prega para eles, prega contra o pecado, prega contra a vida promíscua, prega Cristo ressurreto para aqueles homens. E conta-se na biografia de Whitefield que aqueles homens choravam e as lágrimas lavavam os seus rostos. Então aqueles rostos pretos por causa da fuligem, mas as lágrimas iam deixando marcas na pele desses homens. Então é uma das histórias de George Whitefield. E ao mesmo tempo que John Wesley pregava na Inglaterra, George Whitefield pregava na Inglaterra. Surge também um grande pregador nos Estados Unidos. Surge também um homem, um intelectual, chamado Jonathan Edwards. Então, Jonathan Edwards foi o principal expoente dessa nova leva de pregadores protestantes no século XVIII. Jonathan Edwards, ele é reconhecido até os dias de hoje como uma das grandes mentes dos Estados Unidos, um dos homens mais importantes no que tange ao desenvolvimento intelectual. Jonathan Edwards, ele era um filósofo, ele era um pensador, e Deus o tomou, Deus o forjou como um homem de Deus, como um pregador, como um teólogo. Então vejam, Deus pegou esse homem que tinha um conhecimento maravilhoso, uma formação esmerada, e fez dele um pregador, um expositor das Sagradas Escrituras. E assim como faziam os irmãos Wesley e George Whitefield, também Jonathan Edwards fazia isso, só que nos Estados Unidos. Jonathan Edwards pregava para multidões também nos Estados Unidos. Pregava nas praças, pregava nas vias, pregava no campo, pregava em cima de caixote, pregava em cima das pedras, pregava. Ele queria anunciar o ano aceitável do Senhor. E também pregava nas igrejas. É interessante, irmãos, né, que Jonathan Edwards, ele tem um dos sermões mais famosos, né, do mundo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. É um dos sermões mais conhecidos, né, desse século XVIII, e Jonathan Edwards, ele pregou com maestria, e na sua biografia conta-se que as pessoas, né, na igreja de Edmond, onde ele prega essa mensagem, se agarravam às pilastras da igreja, outros se lançavam ao chão, e Jonathan Edwards, ele pregava lendo os seus sermões. Ele não olhava para a assembleia, ele não olhava para a congregação, ele apenas lia os seus sermões. Então imagine uma pregação em que o expositor está apenas lendo a mensagem, mas hoje parece inconcebível uma pregação desse tipo, mas o Espírito Santo operou na vida de Jonathan Edwards e vidas foram salvas e o Senhor tomou. É interessante esse grande avivamento do século XVIII, irmãos, porque no século XVIII ocorre um movimento de cunho humanista, racionalista, intelectualista,
que a gente chama de iluminismo. O iluminismo do século XVIII, que surge na Inglaterra, mas tem o seu auge na França. E ocorre que, enquanto esse racionalismo e esse humanismo avançava e se desenvolvia, com homens como Denis Diderot, D'Alembert, Barão de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. Veja, intelectuais, homens que ficaram conhecidos no mundo do século XVIII. Enquanto no século XVIII tinha esses humanistas, racionalistas, Deus também tinha os seus. Veja, Deus tinha grandes homens também. Deus tinha profetas como Jonathan Edwards, como os irmãos Wesley, como George Whitefield. Então, esses homens promoveram o grande avivamento do século XVIII. Irmãos, esse grande avivamento do século XVIII, ele é maravilhoso porque ele rompeu com as barreiras continentais. Ele começa na Europa. Nós vimos o puritanismo, e aí nós vimos o pietismo, e aí nós vimos o avivamento morávio, e aí nós vimos o metodismo, e isso vai transpor o Oceano Atlântico. Então nós temos um avivamento na Europa e, ao mesmo tempo, nós temos um avivamento nos Estados Unidos. Então esses homens do século XVIII, esses metodistas do século XVIII, junto com Jonathan Edwards, eles promoveram a popularização da pregação. A palavra do Senhor se torna o centro, se torna o cerne do culto, a exposição das Escrituras. Uma mensagem sem emocionalismo, uma mensagem sem apelos humanos. Irmãos, esses homens, eles pregavam uma mensagem que não era carregada de emoção. A mensagem desses homens do século XVIII nem era confortável de se ouvir, porque era uma mensagem que condenava o pecado, era uma mensagem que condenava a libertinagem, era uma mensagem que condenava o ego. Então não era uma coisa confortável de se ouvir, eram verdades que não eram confortáveis. Esses homens do século XVIII, eles tinham, as suas mensagens eram expositivas. Não havia mensagem temática. A mensagem era expositiva. A mensagem era doutrinária. Esses homens extraíam da palavra do Senhor as doutrinas, os fundamentos da fé cristã, doutrina bíblica. Então eles pregavam arrependimento, pregavam santidade, pregavam fervor no coração e a centralidade de Cristo. Esse era o cerne da mensagem desses homens do século XVIII. E milhares foram alcançados pelo Senhor. O Senhor alcançou através desses homens de Deus. E aí nós temos a cereja do bolo desses homens do século XVIII, vamos chamar assim, que é a grande mensagem de Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mensagem essa fundamentada em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 35. Então esse grande avivamento do século XVIII tomou o povo de Deus, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Rompeu barreiras, atravessou o Atlântico e chegou no continente americano. Essa é
a história desse avivamento do século XVIII, desse grande avivamento, na nossa próxima aula. Eu vou continuar a falar desse século XVIII e já vamos transitar para o século XIX e creio que vamos concluir a história da igreja na nossa próxima aula. Creio que a gente conclui. E aí fica faltando história da igreja no Brasil, né? Mas aí é uma outra história, tá? Mas eu creio que a gente consegue concluir história da igreja na nossa próxima aula. Amém, irmãos? Então, posteriormente, eu vou colocar aqui a bibliografia, né, para que os irmãos possam, né, avançar, apesar da bibliografia não fugir, né, ao que a gente colocou no início, né, mas eu vou reforçar, vou colocar a bibliografia por escrito, para que os irmãos possam ter esse conteúdo, para que a gente possa avançar e os irmãos se deleitar nesse conteúdo. Amém, irmãos? Então, que Deus possa abençoar a todos, Deus possa tomar cada um dos irmãos, capacitar, fortalecer. Então, vamos orar, amados irmãos. Soberano, eterno e poderoso Pai, graças nós te damos, Deus o vivo e Rei da glória. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração é dada a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus vivo, santo e poderoso, por mais essa oportunidade que Tu nos deste, Senhor. Abençoa a cada um dos irmãos, Pai, que estão ouvindo e que vão ouvir, Senhor, essa exposição de história da igreja. Abre, meu Pai amado, o nosso entendimento, para que possamos pegar as boas práticas dos homens que Tu levantaste no passado, para que hoje possamos, assim como eles, também estarmos alicerçados e fundamentados na Tua boa doutrina. Te louvamos e Te engrandecemos, Pai Santo, soberano, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos, irmã Josina, Deus abençoe, né, irmã Kátia, irmão Rui, irmã Gisele, Robson, irmã Márcia, Walter. Já baixou, né, varão? Tu não é mole não, hein, Walter? Já baixou, pecadores nas mãos de um Deus irado. Tu é bom mesmo. Deus abençoe, irmãos. E depois eu coloco a bibliografia e vou nomear lá em cima essa nossa aula. Deus abençoe a todos. Amém, amém, Walter. Deus abençoe. Até a próxima aula. Amém, irmã Márcia. Deus abençoe. Irmã Maria, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém, irmão Armando. Amém.